Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 27 de março de 2022, celebramos o quarto domingo da Quaresma, também chamado como Domingo Latere, ou seja, o Domingo da Alegria. Por isso, elevemos ao Senhor nossa prece de oração e adoração. Humildes ajoelhados, na prece que a fé inspira, ao justo juiz roguemos que abrande o rigor da ira. Ferimos por nossas culpas o vosso infinito amor, a vossa misericórdia do alto infundi, Senhor. Nós somos, embora frágeis, a obra de vossa mão, a honra do vosso nome, a outros não deis em vão. Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem, possamos louvar-vos sempre e dar-vos prazer também. Conceda, Deus unitrino, que a terra e o céu sustém, que a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não quis entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua.
e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é composto de 3 parábolas que falam da misericórdia de Deus. A parábola da ovelha perdida, Lucas 15, 1, 7, da moeda perdida, Lucas 15, 8, 10, e a mais longa delas, conhecida como a parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículos 11 a 32. O filho pródigo da parábola que ouvimos é cada um de nós, quando resolvemos abandonar Deus e seus bens espirituais, que nos foram dados no dia do nosso batismo, Eucaristia e Crisma, para vivermos uma vida pródiga. Segundo Santo Agostinho, a vida pródiga é uma vida que ama gastar e exibir pompas exteriores, enquanto o seu interior se vai esvaziando. Esta é a atitude da pessoa que, em nome da liberdade, se afasta de Deus e da vida da igreja e busca sua felicidade e realização nos prazeres do mundo. O filho pródigo é aquele que abandona a casa e o amor de Deus para esbanjar a sua vida em coisas fúteis e passageiras, as quais se torna escravo e perde a sua dignidade de filho e filha de Deus. É aquele que deseja viver a liberdade, fazer tudo o que quer sem levar em conta a palavra de Deus, os sacramentos e os mandamentos da lei de Deus. Ele sempre sentirá um vazio interior que o mundo não poderá preencher, pois só Deus que nos criou e é nosso Pai Celeste poderá saciar. Esta passagem pode ser chamada também de a parábola do Pai Misericordioso, pois Jesus, como bom pastor, não abandona as suas ovelhas, mas vai atrás daquelas que se perderam. Por isso este Evangelho é um convite a confiarmos na misericórdia de Deus. Como diz o Salmo, o Senhor é misericórdia e clemência, indulgente e cheio de amor. O Senhor é bom para com todos e misericordioso para todas as suas criaturas. Salmo 144, versículo 8 seguintes. Nesse tempo da Quaresma, Jesus se dirige a todos aqueles que erraram na vida, que se afastaram da vida de Deus e da igreja, mas se arrependeram e querem mudar de vida. Jesus quer convidar a todos que fizeram escolhas erradas e não conseguem olhar para o futuro, a todos aqueles que têm fome de misericórdia e de perdão e creem não merecê-lo, para que se levantem de seus pecados e retornem para a casa de Deus Pai, pois Ele diz: por minha vida não me alegro com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis. Ezequiel 33, versículo 11. A conversão é consequência de uma mudança de mentalidade, que leva a uma mudança de atitudes. Muitas vezes a conversão vem após Deus permitir passarmos por experiências dolorosas e traumáticas, para que possamos cair em si mesmos e perceber os próprios erros. É neste momento que Deus dá a graça e a força do filho pródigo dizer: vou-me embora, vou voltar para meu Pai. Se caímos na desgraça do pecado, tenhamos a coragem de recorrer à misericórdia de Deus, que nos perdoa através do sacramento da confissão. É nesse sentido que São Paulo nos pede: deixai-vos reconciliar com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Deus não abandona o ser humano no pecado, pois Ele quer que todos se salvem. O amor de Deus pelo homem e a mulher é maior que os seus pecados. Por isso São Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Deus sempre nos dá os meios humanos e espirituais necessários para que possamos nos libertar das nossas escravidões físicas e espirituais. O abraço do Pai misericordioso no Filho pródigo mostra que o amor de Deus para com o pecador permanece inalterado, pois Ele é justo e misericordioso e se alegra com a mudança de vida de todo aquele que pecou e se arrependeu. A parábola nos mostra que todos precisamos de conversão, uns porque se afastaram da graça de Deus, dos sacramentos e da vida da igreja, outros porque não sabem se alegrar quando um pecador se converte e volta ao convívio da comunidade. Uns porque, mesmo sabendo que estão no pecado, se acham no direito de nele permanecer. Outros porque acham que as leis de Deus da igreja são muito pesadas ou antiquadas, que tiram a liberdade de ser, de escolher e de agir, e por isso se afastam da vida espiritual e
caminhos que lhes tiram tudo e não lhes dão nada. Todos devemos usar com responsabilidade a nossa liberdade, para que não nos tornemos escravos de nossos erros e pecados. Por isso devemos pedir a Deus a graça do Espírito Santo, para fazermos sempre as escolhas certas e agradáveis ao Senhor. Sejamos capazes de nos levantar de nossos erros, pecados e vícios, e busquemos em Cristo o perdão necessário para recomeçar uma vida nova. Pois se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu o Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a vós, a vossa família, o dia de hoje, também esse dia consagrado ao Senhor, e todas as pessoas pelas quais nós rezamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.